Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês professor Elton Borges para estar resolvendo uma questão de geometria analítica que ficou em dúvida, né, na nossa aula aqui na turma do CPB, turma presencial, tá bom? Então a questão é a seguinte, ó, obter as equações das retas que passam por ou passam pelo ponto P, 1 e 0 e formam um ângulo de 45 graus com a reta de equação x mais 2y menos 3 igual a 0. Então essa questão, que é uma questão de geometria bem interessante, ela traz o conceito de ângulos formados entre duas retas. Então, vamos voltar aqui primeiramente, ó. Quando a gente fala de ângulo formado entre duas retas, nós temos duas possibilidades. Se nenhuma das retas é perpendicular ao eixo OX, ou se uma das retas é perpendicular ao eixo OX. Por que isso? Porque quando você tem a perpendicularidade em relação ao eixo, quer dizer que o coeficiente angular não é definido, então vai interferir diretamente no nosso desenvolvimento. Então, olha só a demonstração dela, como é interessante, né? Você tem aqui, ó, as duas retas, nenhuma das duas são perpendiculares ao eixo AX. Então, o ângulo beta, através do teorema do ângulo externo de um triângulo qualquer, ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes, dos ângulos internos não adjacentes. Então, beta é igual a alfa mais teta. Como eu quero teta, vamos isolar. Teta é alfa menos beta. E aí apliquei tangente em ambos os lados. Então, tangente de teta é igual a tangente da diferença entre os dois ângulos. Aqui é aquele macetão que a gente aprende de trigonometria, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, lembrar que se em cima for diferença, embaixo vai ser adição. Se em cima for soma ou adição, embaixo vai ser diferença. Então, sabendo disso, o que falta agora? Pessoal, aqui é a sacada, tá? Quando você tem um encontro entre duas retas, ou seja, retas concorrentes, elas formam os dois ângulos, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Por que isso? Porque elas são suplementares, tá? Ou seja, um ângulo entre 0 e 90 e um outro ângulo entre 90 e 180. Pensando no círculo trigonométrico, estou falando de primeiro quadrante e segundo quadrante. Então, quando você fala que a tangente está no primeiro quadrante, a tangente vai ser sempre positiva, porque o seno e o cosseno são positivos. Já no segundo quadrante, a tangente é negativa, porque o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, quando eu coloco o módulo aqui, ó, eu estou garantindo que eu estou pegando o ângulo, esse ângulo θ é o ângulo do primeiro quadrante, ou seja, é o ângulo agudo entre 0 e 90. Então, o ângulo entre duas retas é sempre o menor ângulo formado por elas, quando você garante com esse módulo. Deu para entender? E se eu tivesse uma das retas perpendiculares, ó, perceba aqui, ó, chegaria aqui, vamos aqui no 90 menos alfa, né? Então, tangente de 90 menos alfa, pessoal, é árvores complementares. Você tem que a tangente de um ângulo vai ser igual a tangente do outro. Pensa no 30 e 60. A tangente de 30 vai ser igual a cotangente de 60, que é o seu complementar. Beleza? Tranquilo? Então, tangente θ é igual ao inverso da tangente, né? Que cotangente é o inverso da tangente. Aplicando aqui, quem é o nosso tangente de alfa, né? É o coeficiente angular da reta que não é perpendicular. Então, fica 1 sobre ela. Aplicando o módulo, eu garanto que eu estou no primeiro quadrante. Então tá aqui a explicação direitinha. Nesse caso, nós temos duas retas aqui, ó, plotado no GeoGebra, tá? Que formam um ângulo de 45 graus com a nossa reta R, tá? E aí, elas estão, quer dizer o quê? Que nenhuma das duas vai ser perpendicular ao eixo OX, né? Então você consegue utilizar esse conceito do ângulo, tá bom? Então, voltando aqui na questão, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá para a questão. Então, a gente vai utilizar primeiro o coeficiente angular da reta. Então, seja a reta R, tá? X mais 2y menos 3 igual a 0. Se eu quero o coeficiente angular, eu vou achar a equação reduzida da reta, que é a equação geral. Então, isola y. Então, 2y é igual a menos x mais 3. Y é igual a menos x mais 3 sobre 2. E faz a separação. Ou seja, menos meio de x mais 3 meios. Então, aí você tem um coeficiente angular e o coeficiente linear. Como eu quero o coeficiente angular, né, eu posso falar que o coeficiente angular da reta R é igual a menos meios. Achamos o nosso primeiro elemento, tá? Agora, como é que a gente vai dar continuidade?
vou destacar aqui, né? Ele fala que o ângulo formado é de 45 graus. Então, aplicando aqui a tangente de θ igual a M2 menos M1 sobre 1 mais o produto, né? Então agora já sabe de onde vem, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Se em cima for soma, embaixo é diferença. Se em cima for diferença, embaixo é soma. E aí, nós temos que o θ é 45 e um dos coeficientes é menos meio. Então é isso que a gente vai aplicar. Então eu tenho tangente de 45 graus igual a, tanto faz quem você vai colocar aí, colocar M2 como que a gente vai descobrir. Deixa eu só ajeitar aqui. Então vai ficar M2 menos M1, que é quanto? Meio, menos meio, sobre 1 mais M2 vezes M1, que é menos meio. Então, para a gente não errar, vai no passo a passo, bonitinho. Então, a tangente de 45 é igual. Aqui, nós vamos ter o jogo de sinal, né? Ah, tá, vamos lá. Tangente de 45 é quanto, né? Tangente de 45 é 1, que é o seno de 45 sobre o cosseno de 45, né? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é igual. Então, vai dar 1. Aí eu vou ter aqui M2, menos com menos mais meio, sobre 1, mais com menos vai dar menos, M2 sobre 2. Vamos desenvolver e jogar aqui para o outro lado. Então, ó, se 1 é igual a isso, posso falar que esse módulo é igual a 1, tá, pessoal? Então, aplica aqui. 2 vezes M2 vai dar 2. Vai dar 2 M2 mais 1 sobre 2 sobre 2 vezes 1, 2 menos M2 sobre 2, tudo isso em módulo igual a 1. Então, aqui você tem uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, o denominador de uma vai cortar com o numerador da outra. Então, já segui um pouco mais rápido. Sobrou quem? 2M2 mais 1 sobre 2 menos M2, tudo isso igual a 1. Pessoal, o que nós temos aqui é a aplicação de módulo, tá? Então, módulo, você tem o seguinte, ó, módulo de x é igual a implica dizer que x é igual a ou x é igual a menos a, tá? Aonde a ele tem que ser maior ou igual a zero, você tem que garantir a positividade. Então aqui está garantido, 1 é positivo, que é o número inteiro positivo, né? Então eu vou ter o que está dentro do módulo igual a 1 e dentro do módulo igual a menos 1. Então eu vou ter aqui 2 M2 mais 1 sobre 2 menos M2 igual a 1, ou 2 M2 mais 1 sobre 2 menos M2 igual a menos 1. E aí vamos achar agora os coeficientes. Então multiplica, vai dar aqui 2 M2 mais 1. 1 vezes qualquer número é o próprio número, então vai dar 2 menos M2. Traz o M2 para o outro lado, então fica 2 M2 mais M2. E joga esse 1 para lá, fica 2 menos 1. 2 M2 mais M2 vai dar 3 M2. 2 menos 1 vai dar 1. Então M2 vai ser igual a 1/3. Achamos o nosso M2, né? Vamos achar o nosso M1. Opa, desculpa. Vamos achar o outro M2. Por quê? Ele, quando você jogou o módulo, você vai encontrar os dois coeficientes possíveis, ou seja, para as duas retas que você quer encontrar. Então aqui, ó, você tem 2M2
mais 1, menos 1 vezes 2 é menos M2, você faz o oposto, então vai dar menos 2, menos com menos vai dar mais M2. Traz para cá, fica 2M2 menos M2, joga para lá, fica menos 2 menos 1. Agora vai dar M2 e aqui vai dar menos 3. Achamos o outro coeficiente angular. Então agora a gente tem um coeficiente angular das outras duas retas, certo? Que é as retas que a gente quer encontrar. Como é que eu vou achar agora a equação dessa reta? Se nós temos o coeficiente angular, e aí eu vou destacar aqui, ó, ele fala do ponto, né? Elas passam pelo ponto P, que é 1 e 0. Então eu vou usar esse conceito agora, né? Que é, se eu tenho um ponto, que é o ponto P, que é o ponto 1 e 0, e tenho um coeficiente angular, eu vou chamar de reta S, né? A S é 1/3, por exemplo. Tá? Opa, deixa eu melhorar aqui, ó. Eu tenho que o ponto P passa pela reta S, ou seja, ela passar significa que ele pertence à reta S, e nós temos que o coeficiente angular de S é 1/3. Então eu tenho um coeficiente angular e tenho um ponto. Então o bizu é ioiô, mi, xoxô. Então vamos lá. Y menos 0, porque ponto para ordenado, coordenada cartesiana sempre vai ser x e y, né? Então y menos 0 é igual ao coeficiente angular, que é 1/3, vezes x menos 1. Ou seja, y menos 0 é y, aqui vai dar x sobre 3, ou posso fazer aqui x menos 1 sobre 3. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. E como eu quero a equação geral da reta, né? Vou falar aqui, jogar para lá, então vai dar x menos 3y menos 1 igual a 0. Quem é esse, pessoal? É a nossa reta S, tá? Então encontramos aqui a nossa reta S. Legal, deixa eu ver de novo. Agora sim. Tá aqui a nossa reta S. Vamos achar a outra reta que eu vou chamar de T. Então mesma coisa, a reta T, ela passa pelo ponto 1 e 0. 1 e 0 pertence à reta T. E o coeficiente angular de T, nós encontramos, que acho que é menos 3. Menos 3, isso. Então, de novo, eu tenho um coeficiente angular e um ponto. Então, vou falar aqui ioiô, mi, xoxô. Então, fica y menos 0, porque é a mesma situação, para ordenado, coordenada cartesiana, sempre será x e y. É igual ao coeficiente angular, que é menos 3, vezes x menos 1. Então, y menos 0 vai dar y, aqui vai dar menos 3x, menos com menos mais 3. Eu gosto de trabalhar com x positivo, tá? Então, joga para o outro lado, vai dar 3x, o y é positivo, e fica menos 3, igual a 0. Então, nós temos o que aqui, pessoal? A nossa reta T. Então conseguimos definir aí, né, o que ele pediu, encontrar as duas retas que passam pelo ponto 1 e 0 e possuem, né, e formam um ângulo de 45 graus com a reta que eu chamei de R, x mais 2y menos 3. Então seriam as duas retas, x menos 3y menos 1 igual a 0 e 3x mais y menos 3 igual a 0, que são essas duas retas aqui, que está em laranja e que está em verde. Elas formam um ângulo de 45 graus, tá? E nós conseguimos aplicar aí o nosso conceito de ângulo entre duas retas, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido, tá? Foi uma forma de trabalhar com vocês fora de sala de aula, geramos a dúvida, pedi para vocês pesquisarem, é isso que é interessante, tá bom? E tô aqui
posta a sua dúvida aqui no grupo do CPB, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima questão.